Boa tarde, mamães. Sejam bem-vindas. Senti falta do nosso encontro quarta-feira passada, que foi feriado, né? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante importante, né? E vem sendo cada vez mais comentado, né? Que é o burnout materno. A gente também tem o burnout parental, né? Porque dependendo da maternagem do pai, ele pode sim também ter o burnout, né? E a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu quero mostrar para vocês os 2 livros que eu vou lançar sexta-feira agora. Então, assim, ele vem num box. E aí, no box, você tem um livro para a mãe e você tem um livro para o pai, que vai desde a, né, ele vai desde da gestação, conversa com o pai sobre as alterações que a mãe passa, amamentação, os cuidados com o bebê, e vai até os 2 anos de vida da criança, introdução alimentar, comportamento, e também para a mãe solo e o pai solo, aí tem um boxezinho com um livro só, né? Para vocês conhecerem, eu vou fazer o lançamento na sexta-feira, vocês estão convidados, vai ser na livraria da Travessa, no Shopping Vila Lobos. Quem quiser ir lá para conhecer, e depois vocês vão vai estar em livraria, vai estar na internet também, lá no meu portal, né? A gente vai fazer a venda por lá. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu só ler um pedacinho pro pai, né? O pai também engravida numa perspectiva emocional. A parentalidade, tradicionalmente vista pela ótica de suporte e proteção, começa a ser redefinida à medida que a sociedade avança na compreensão e na importância do papel do pai na formação do indivíduo. Então, tem bastante assunto sobre as mudanças que acontecem tanto com o pai quanto com a mãe, mas o do pai, ele traz uma linguagem específica para eles, né? Tipo, vocês vão ver o perrengue que não é fácil, ela muda muito de comportamento, mas você pode ajudá-la assim, 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 com dicas, né? Uma das coisas que eu tiro muito do meu diálogo com pai e mãe, que eu já falei para vocês, é o dever e o pode, não pode, deve, não deve, né? Então, entrando na questão do burnout, né, e a gente entender o que é o burnout materno, e às vezes as pessoas confundem com depressão pós-parto, e a gente vai ver bem, assim, de uma forma bem simples para ficar fácil para vocês entenderem, né? Mas eu queria saber como vocês, mamães, vovós também sejam bem-vindas, como vocês estão se percebendo na maternidade de vocês. Tô muito cansada, escreve aqui pra gente. Tô muito cansada, tô exausta, tô perdida, não sei o que eu faço, não tenho ninguém para me ajudar, ou eu tenho uma rede de apoio forte. Eu queria que vocês colocassem aqui pra gente, porque é muito importante a gente partir do princípio que nós somos únicas, nós escolhemos um parceiro ou uma parceira que também é único, e nós vamos ter um bebê que é único. Não existe nenhum bebê igual ao nosso que a gente vai receber ou já recebeu. Então, a maternidade e a paternidade, gente, é diferente para cada casal. Ou mãe solo, pai solo. É diferente. A gente vê a diferença de um filho para o outro, né? Então,
Hoje, eu inclusive falo que assim, viver a maternidade hoje, eu acho mais difícil do que na minha época. Eu ainda exerço a maternidade, claro, mas as meninas são gêmeas, né? A Júlia e a Beatriz, vocês sabem, quem não sabe, vai passar a conhecer. Elas estão com 26 anos, vão fazer 27. E o Daniel, 23, vai fazer 24. Na minha época, a maternidade, comparado a agora, eu acho mais fácil. E aí, no decorrer do nosso bate-papo aqui, vocês vão entender o porquê que a Eneida traz que a maternidade naquela época era mais fácil. Burnout, da onde é a origem dessa palavra? Primeiro, a usar burnout, qual foi o segmento da vida da gente? Foi em relação ao trabalho, burnout laboral, né? E ele tem o que caracteriza esse burnout, né? É o estresse, a exaustão física, psicológica e emocional, aonde o trabalhador ele não consegue mais exercer ou entregar aquilo que ele entregava de trabalho, tá? Então começou lá no laboral. Com o passar do tempo, vamos supor, foi entre a década de 70 para 80, começou a trazer uma importância muito grande, muitos estudos, e se fala muito da importância da infância, principalmente da primeira infância, pro desenvolvimento global do adulto, né? Então, o alicerce, a fundação de um ser humano é a primeira infância. Daí para frente, sim, tem muita coisa para aprender, desenvolvimento, né? Pensar que o córtex frontal, ele finaliza o desenvolvimento dele com 25 anos, mas a primeira infância é a fundação de um prédio que vai ser levantado, que é o adulto, né? Então, quando passou a dar essa importância muito grande para a infância, começou a surgir a questão da exaustão materna, que também trouxe uma questão que hoje é mais falado da solidão materna. E aí, essa importância da infância, somado à exaustão e à participação da mulher no mercado de trabalho, quer dizer, agregou mais uma função importante, e as mulheres vêm voando aí no mercado de trabalho. Vamos pensar que das famílias, quase 50, acho que é 50 ponto alguma coisa, 51%, as famílias são sustentadas por mulheres, né? Então, e isso foi muito rápido, né? E aí surgiu o burnout materno, né? Por que burnout materno? Ah, mas Eneida, será que ele é tão significativo, tão intenso relacionado ao burnout laboral, burnout profissional? Sim, ele é tão intenso e tão importante quanto, só que qual é o tratamento para o burnout laboral de trabalho? Primeira coisa, afastamento do trabalho, tira licença, né? Às vezes decide por interromper aquele trabalho e cuidar de si para depois voltar. Mas a gente não pode ausentar a mãe do trabalho dela, não tem como. Como uma mãe que chega ao estado de burnout, porque é importante que o burnout ele seja identificado por profissionais. Aqui a gente vai dar quais são os sinais que a gente tem que ficar atenta para não chegar à necessidade de se fazer um diagnóstico pelo psiquiatra ou pela psicóloga. Tá? São profissionais importantes que eles fazem o diagnóstico de burnout, tá? Mas a mãe não tem como se ausentar.
E é um trabalho que ser mãe, a maternidade, o cuidar da casa, o cuidar do trabalho fora da casa para quem trabalha, dos filhos, da questão do parceiro, da parceira de relacionamento, do cuidado pessoal, enfim. A gente tem um leque de funções que eu falo que já não dá mais para relacionar uma mãe com um polvo, que tem 8 tentáculos. Não dá, a gente tem muito mais função do que uma mãe polvo, né? Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação ao burnout. Porque o burnout, ele pode sim, se ele não for identificado, se ele não for cuidado, se essa mãe não cuidar, ela vai para uma depressão pós-parto, né? E existe uma diferença que a gente vai ver, existe diferença entre o burnout e a depressão pós-parto, né? Para a gente não confundir, isso é muito importante. Mas o nosso trabalho em casa é um trabalho invisível, né? Vocês podem já ter vivido isso. No que você trabalha? Não, eu cuido dos filhos, eu trabalho em casa. Tá. Né? É um trabalho que ele não é remunerado, é um trabalho que ele não é valorizado, né? Às vezes, o parceiro, a parceira chega e fala assim, você fala, nossa, eu tô tão cansada hoje. Ele fala, mas o que você fez o dia todo? Peraí. Eu tive... E aí eu quero trazer essa dica para vocês. A gente não pode deixar o outro perguntar o que a gente fez o dia todo. A não ser para saber, ai meu amor, né, conta para mim como foi o seu dia, diferente do que o que você fez o dia todo, né? E o que você fez o dia todo traz para gente uma questão já de culpa ou de dever satisfação de. Então, é muito importante a gente usar alguns recursos, e aqui não contem para os parceiros, vocês podem usar. Pega uma folha, se o parceiro pergunta isso para vocês. Pega uma folha nesse sentido, vocês colocam de segunda a segunda, tá? Não é de segunda a domingo, não. E aí vocês relacionam, mas com detalhe, assim, acordei tal hora, escovei o dente, tomei banho, tomei café, troquei as crianças. Relacione o que você faz no dia todo. E aí, você deixa num lugar visível. Eu falo, deixa sempre ali na porta da geladeira, que a geladeira a gente abre com frequência. Por quê? Quando a gente coloca a gente no papel, eu fico assustada do que eu faço. Hoje os filhos estão grandes, mas é assustador a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. E a gente não dá conta disso, da quantidade. E aí o outro, quando ele olha para aquela lista do que a gente faz, ele vai parar de perguntar para você. O que você fez o dia todo? Não deu para ir buscar a sua camisa na lavanderia, mas o que você fez o dia todo? Né? Então, não pode ter esse tipo de diálogo. Isso não é um diálogo, é uma cobrança. Né? Não pode. Né? É uma questão de respeito. Poxa, se a gente fosse ser remunerada por tudo que a gente faz, acho que talvez a gente ganhasse mais do que eles ou elas ganham, comparando a quem trabalha fora e quem está em casa cuidando dos filhos. Fora que educar um filho, estar com eles o dia todo, né? Porque a gente aqui não pode, faz assim, faz assado. A gente conduz muito o filho no trilho, mais do que quem trabalha fora, quem está ali no dia a dia. E aí, isso não conta.
mas o resultado vai ser lá na frente quem é aquele adulto que teve o cuidador presente, porque aqui pode ser um pai, uma mãe que trabalhe fora e o pai que optou por cuidar dos filhos. Grande parte, ele daquele adulto, foi da presença constante ali do cuidador. Só que isso não tem valor, né? Então, alguém perguntou se eu tenho um modelo, né? Eu tenho, posso mandar para vocês e vocês ainda vão escrever aqui em cima, tá? Que é outra dica. Meu calendário não tem sábado e domingo. Não tem sábado e domingo. A nossa segunda-feira é igual no sábado e no domingo. Isso, gente, vai por anos e anos e anos e anos. Vamos pensar que vocês tiram férias com uma criança pequena, uns 2, 3 anos. Vocês tiram férias? A gente esquece a criança, esquece se comeu, se não comeu, se a gente levou roupa de frio, de calor, capa de chuva, enfim. A gente esquece do filho, a gente fica um pouquinho pensando só na gente? Não. Viajar, ir para Disney ou ficar aqui e no parque, para eles é a mesma coisa quando pequenininhos. Então, é muito importante a gente se autovalorizar. Ser mãe é um trabalho incrivelmente importante, assim como ser pai também. Eu não estou desmerecendo nenhum. Aqui a gente está falando do burnout materno, mas como eu falei para vocês, tem o burnout parental. Eu tenho um casal que os dois estão em terapia comigo, os dois em burnout. Né? Então, pode ter o burnout parental. Mas, qual é a característica do né? Exaustão, altera o padrão de sono, irritabilidade, então ele altera o físico, o psíquico e o emocional. A gente fica mais sem paciência, a gente... Resumindo, é como se eu quisesse fugir do papel da maternidade. Fala, não, é isso que é a maternidade? Ninguém me descreveu que seria assim. A gente se sente completamente desorganizada, mas dentro especificamente da maternidade. Esse é o burnout materno. O que difere da depressão pós-parto. Porque, por exemplo, o estado depressivo, porque a gente fica baixo astral, cansada ali, meu Deus, que rotina pesada, troca, amamenta, depois terminou de amamentar, vai ter que trocar de novo, enfim. É um estado depressivo, mas ele é temporário. O da depressão, não. Ele é identificado, ele é tratado, vai para psicoterapia e é comum entrar com antidepressivo, né? Essa é a diferença. E a outra diferença, então, burnout relacionado a viver a maternidade, tá? O cansaço ali da maternidade. Outra diferença se eu sou mãe, se eu vou fazer minha unha, eu fico feliz, eu recarrego a minha bateria. Se eu vou encontrar uma amiga, tomar um café ou descer no prédio conversar com alguém, eu volto outra, recarregada. Essa é a diferença do burnout materno para a depressão pós-parto. Eu não tenho vontade de sair, eu não quero ver ninguém. Eu sei que eu não estou bem, mas eu não consigo, e aí me cobro, porque na depressão pós-parto, você fala, poxa, eu queria tanto um filho, eu desejava tanto, e agora eu estou assim, e aí, cobrança de novo.
no burnout, a gente, que aí mistura um pouco o sentimento de culpa. A gente tem tanto no burnout quanto na depressão pós-parto. Qual é a diferença? Aqui o sentimento de culpa é justificado. Então, por exemplo, fui tomar um café, poderia ter ficado lá com ele mais um pouquinho, mas estou bem aqui. Né? É uma culpa real. Da depressão pós-parto, ela é extremamente potencializada. Tanto é que quem está de fora, né, olhando essa mãe, fala, meu Deus, mas por que ela está se culpando por isso? Uma coisa tão pequena, e ela está dando esse valor enorme dessa culpa. Então, potencializa muito na depressão pós-parto o sentimento de culpa. O bebê está chorando na depressão pós-parto, ela se culpa por ela estar como ela está e não conseguir estar com o bebê. Né? Então, tem diferenças, mas aqui hoje, o que é importante a gente conversar? Como eu evito ou como eu saio do burnout, né? Evitar, a gente já tem que se preparar lá quando eu decido ter filho, né? Ou quando engravidei de surpresa, enfim, não estava programada. Eu preciso usar a gestação para saber que eu tenho uma rotina minha, Eneida. Quando essa criança nascer, essa rotina, ela precisa se abrir, eu encaixar as coisas da criança, do bebê, e aí eu perceber. E rotina não é fixa, gente. Rotina não pode ser rígida. Ela tem que ser flexível para eu fazer os ajustes. A gente já comentou em outro encontro de mães alguns comportamentos da mãe podem sim potencializar, levá-la a ter um burnout. Quais são esses comportamentos? Uma mulher que se torna mãe extremamente controladora. Uma mulher que se torna mãe extremamente organizada, mas organizada, quando eu digo, que até nos cursos que eu dou, dão nota de 0 a 10, quem é extremamente organizado, mas a organização é no todo. Uma mãe que não consegue ver absolutamente nada fora do lugar. Que a gente entra na casa e fala, nossa, parece, com criança pequena, parece um showroom de loja. É tudo perfeito, tudo arrumadinho, né? E aquela preocupação excessiva com a organização. E outra em relação à ansiedade, principalmente quem tem dentro da ansiedade, né? Quem tem o comportamento de ficar tentando antecipar as coisas. Deixa eu ver, eu vou pegar isso aqui, porque senão, se eu não levar isso aqui, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Quando eu fico tentando prever para evitar que algo aconteça, que isso daí é loucura. Porque eu vivo no sinal amarelo o tempo inteiro. O que é o sinal amarelo? Eu tenho um farol, né, o semáforo, eu tenho o vermelho, o amarelo, o verde. O vermelho é um estado muito ruim, onde me leva a estar ansiosa o tempo todo. O amarelo é o estado de alerta, mas que exige que o meu organismo libere cortisol e uma certa adrenalina, que eu fico tentando olhar e prever as coisas para evitar, muitas vezes, até a questão do contato com a emoção, que me incomoda. E o verde é o ideal, aonde eu vivo o presente e vou administrando as coisas que vão aparecendo.
Então, quem fica constantemente ligada, procurando o que pode dar de errado, vai precisar trabalhar, fazer exercício para ir para o verde e não ir para o vermelho, para o burnout. E aí, o que a gente pode fazer para evitar o burnout? Então, lá na gravidez, engravidou por programado ou não, tá grávida. Na gravidez, né, é muito importante prestar atenção nesses comportamentos, porque dá tempo de trabalhar isso. Uma pessoa extremamente organizada, eu sempre dou exercício, deixa por uma semana um copo fora do lugar e não pode mexer naquele copo. Por quê? A criança, ela vem, a gente não tem controle absolutamente nada sobre uma criança que é completamente desconhecido por nós. Então, vai mexer com esse lado teu de querer que as coisas funcionem do seu jeito e não vai acontecer isso. Isso leva você aonde? A frustração. A achar que sua vida jamais vai voltar a ser o que era. Vai voltar. Mas a gente precisa ter esses 3 comportamentos um pouco mais flexíveis para a gente não sofrer. Maternidade não pode ser sofrimento. Maternidade não pode ser perda de coisas da sua vida. Filho vem para somar, não vem para subtrair a vida da gente. Senão a maternidade tem um outro sentido. Né? Até eu questiono quando falam, essa é a maternidade real. Peraí, real para quem está falando, que é diferente para Maria, que é diferente para Isabela, que é diferente para Eneida, porque cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma vida ali entre 4 paredes. E eu não posso falar, agora eu vou falar sobre a maternidade real. Então, quando eu falei para vocês no começo que ser mãe hoje é mais difícil, por que isso? Porque a gente tem algumas condições que nos colocam num lugar muito ruim. A quantidade de informação que a gente tem hoje sobre maternidade, todo mundo fala sobre maternidade hoje, não são só profissionais que estudaram, que foram lá na universidade, estudaram, gastaram tempo, 5 anos, 6 anos, mais 3 de residência quem é médico, mais 3 se for fazer uma especialização. Hoje todo mundo fala de maternidade. E aí não é uma maternidade possível que é trazida. Mãe, você pode tentar fazer isso e tentar fazer aquilo. A escolha é sua. Pai, a escolha é de vocês. Não. 5 coisas que não devem ser feitas com recém-nascido. Não compre esses itens para o enxoval. Espera aí. Eu falo que a gente tem que descer. Quem fala sobre maternidade tem que sair do narcisismo, quem é profissional e quem não é profissional, o narcisismo de mãe, e dar possibilidades de escolha para vocês. Então não tá fácil ser mãe hoje. E aí, a prevenção para não entrar no burnout. Não acompanhe a vida de outras mães que estão aqui na internet. Até porque, eu já digo para vocês, não é o real. E a realidade dessa mãe não é com certeza a sua realidade. Não é a sua casa, não é o berço, não é a poltrona, não é a condição que você tem, não é a rede de apoio que você tem. Para ela conseguir gravar aquilo, ela teve toda uma estrutura por trás. Então,
para não entrar no burnout, primeira coisa que eu digo para vocês, não acompanhe vida de outras mães. Isso coloca vocês numa... o grau de exigência sobre vocês mesmas aumenta muito, muito. E já digo que muito dessa exigência é lixo produzido aqui. Eu acabei de seguir, nossa, olha só. Ela tem isso, isso, isso. Ela fez assim, assim, assim. Vou lá tentar fazer no meu filho, não dá certo. Muito pelo contrário, ele berrou, ele chorou. Então, é muito importante a gente não comparar com outra mãe. Você é única, a tua casa é única, a tua condição é única. Se dê oportunidade de ter uma maternidade mais leve. Então, essa é uma das dicas. Outra dica, mas vou antes ainda da gestação. Quando a gente se une a uma pessoa, a casa é dos dois. Parceiro, parceira. O garfo, a faca, a panela, o produto que põe na máquina, os dois têm que saber. Eu não posso chegar do supermercado, guardar tudo e o outro não saber onde estão as coisas. Porque quando eu tiver bebê e precisar da parceria dele, vai ficar, meu amor, eu vou pôr a roupa para lavar, eu estou amamentando. Aonde que está o sabão? Quanto põe? Qual é a gavetinha que põe? Não. Porque se eu crio o hábito de que tem que saber onde estão as coisas, os dois, ele vai no supermercado e eu não preciso nem fazer lista. Ele vai lá, olha, ó, tá faltando isso, aquilo, 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 e vai. A casa é dos dois. E por que eu trago isso para vocês? Porque pais que têm o hábito de compartilhar igual o conhecimento da casa, esses pais vão estimular a autonomia na criança. E hoje, uma das prevenções do burnout é a gente envolver a criança nos cuidados da casa. Isso é comprovado. Tem trabalho científico sobre isso. Quando a criança com 1 aninho ou menos até começa, vamos guardar um brinquedo com a mamãe, eu pego no colo, ele pega, segura na mãozinha e põe na caixinha, eu vou aumentando. Com 1 ano eu já posso, lava teu corpo, vai lavando, eu estou com supervisão. Mas eu vou dando autonomia para essa criança, por quê? Porque se eu tiver 2, 3 filhos, eu não vou dar conta de tudo. E eles já vão estar envolvidos no cuidar do ambiente que é deles. Então, hoje, tarefa de casa, cuidar da casa, não é tarefa, mas cuidar do ambiente, a criança cuidar, é uma das prevenções para que a gente não entre no burnout. Autonomia da criança. A criança com 2 anos esticar a roupa da cama do jeito que ela consegue. A gente não pode ir lá e esticar do nosso jeito. Ela precisa reconhecer que ela fez de manhã, ela chegou na hora de dormir, a caminha estava ali arrumada do jeito que ela conseguiu arrumar. A criança aprende o que com a autonomia? Primeiro, a construção da autoestima dela. Parabéns, você conseguiu puxar a roupa da cama. Parabéns, você colocou o sapato no lugar. Autoestima, a gente trabalha com a criança a... Saudade do curso de gestante. Vai chegar logo, logo. Mais um pouquinho. Mas a criança, quando ela cresce num ambiente onde a gente vai dando desafios para ela com a autonomia. E a autonomia ensina a trabalhar em equipe. Ele vê que você está lavando a louça, você pode pedir para ele alguma coisa. Me ajuda a pôr a louça na máquina.
Ó, o sabão coloca aqui. Então, nós mães, de meninos principalmente, eu não quero falar muito de gênero, mas a gente precisa trabalhar eles para que no futuro eles multipliquem o que eles aprenderam de pequeno. E aí sim a gente vai conseguir mudar a questão do cuidar estar centralizado na mãe. É envolver a criança nesses cuidados, na autonomia. A criança vai escolher um shorts verde, a blusa cor-de-rosa, a meia de listinha, ok, ela está aprendendo a fazer escolhas. E não eu entregar, essa é a roupa que você vai pôr hoje. A vestir sozinha. E eu vou dando desafios, criança adora desafios. Então, isso é das grandes ferramentas, dar autonomia para os filhos, é uma das grandes ferramentas para não entrar em burnout. Outro suporte extremamente importante, que a gente vem falando cada vez mais, é a rede de apoio. Rede de apoio, gente, não são só pessoas. Quando eu falo em rede de apoio, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Por exemplo, hoje, extrator de leite, para mim, como profissional, tem que fazer parte do enxoval. Se aquela mãe está exausta, ela pode extrair o leite, falar para a pessoa que está ali, dar o leite para o bebê, para a criança, eu preciso dormir. Dormiu, a gente acorda outra pessoa. Eu li agora há pouco, que eu estava preparando um materialzinho para vocês, que depois eu vou disponibilizar. Mas eu tenho que sempre pedir ajuda. Não é ajuda que vocês têm que pedir pro parceiro, parceira. É parceria. Ele tem que chegar espontaneamente, levar lanchinho para você, levar água, ver se tem água na garrafa. Terminou a amamentação, ele pegar e falar, olha, dá aqui para mim. Mas isso não é quando nasce, isso tem que ser lá atrás. Como que vocês dividem tarefa de casa? Ele trabalha, ele chega às 20. Ok, você trabalhou o dia todo em casa. O que ele vai fazer depois das 20? Precisa sim fazer alguma coisa de casa. Senão, se a gente não envolvê-los, eles não vão, vai ficar salvo assim, não vão valorizar o nosso trabalho em casa. Se eles não saberem o quanto é duro varrer, passar pano, lavar de repente o banheiro, a rotina desse trabalho, só vão saber se fizer. Agora, se eu sou extremamente controladora, pedir para fazer, eu já saio fazendo. E aí vai estourar em quem esse excesso, essa exaustão? Na gente. Então, a gente tem que mudar o nosso comportamento se a gente quer ter uma maternidade com qualidade. Rede de apoio. O extrator é rede de apoio para que essa mãe durma de repente. Rede de apoio é o vizinho que de repente faz uma comidinha e dá para você. Rede de apoio é uma máquina de lavar. Nossa, a gente ia trocar o carro. Não. Para. Vamos comprar uma máquina de lavar louça. Por quê? A gente não vai perder tempo lavando a louça. E a louça que incomodava para mim dentro da pia, que me deixa enlouquecida, não vai mais. Delega. Constrói a rede de apoio durante a gestação e delega. Olha, quando o bebê nascer, você vai levar isso para mim, você me leva bolo, você me leva o jantar, você me leva o almoço,
Se você não tem o parceiro, parceira, mas tem uma estruturinha de rede de apoio, você pode lavar a roupa para mim ou levar na lavanderia, enfim, delega. Não espere as pessoas perguntarem se você precisa de ajuda. Eu, Eneida, vou abrir uma coisa muito pessoal para vocês. A maior dificuldade na minha vida sempre foi pedir ajuda. Eu não sei, com 60 anos, eu não sei pedir ajuda. E aí eu me sobrecarrego, mas eu já acostumei com essa sobrecarga. Só que não precisa ser assim. Aonde que eu aprendi isso? Lá atrás. Lá na infância, eu aprendi que eu tinha que fazer as coisas sozinho. Por alguma questão. Então, é muito importante a gente olhar para a gente na gestação. Poxa, como vai ser com o bebê a minha vida? Como eu sou hoje? Eu sou muito exigente comigo mesma. É outra condição de comportamento, quem é extremamente exigente consigo mesma, que as coisas têm que sair perfeitas, se não vira frustração, vai sofrer na maternidade. Quem idealiza muito a maternidade, traz uma condição do que no pós-parto? É uma pessoa que vai mergulhar tanto nessa maternidade que acaba não olhando para si. Não tem espaço. É maternidade, 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 maternidade. E vai se distanciando de quem? Não é do parceiro e da parceira, de si mesma. E para eu me resgatar depois? Então, é muito importante essa frase que eu vou falar para vocês. Filho não pode estar em primeiro lugar na vida da gente. Eu já falei isso em, acho que 2, 3 encontros de mães. Filho não põe a gente em primeiro lugar. Se eu me coloco em primeiro lugar, eu vou dar o meu melhor, vou estar bem e vou dar o meu melhor para o meu filho. Então, dá sim. Ele foi dormir, nossa, eu adoro tomar café. Eu adoro, Eneida, amo café coado. Expresso não. Eu parava com as gêmeas e naquela época ninguém queria cuidar de gêmeos. Eu não arrumei babá, o primeiro mês foi só eu comigo mesma. Meu marido chegava muito tarde, trabalhava muito, mas me ajudava depois. Só que elas iam dormir, eu tava assim, ó, caindo de sono, mas eu ia lá. Eu punha um joguinho americano para mim, eu passava um café, eu tomava o café sentindo o café entrar em mim. Isso é muito simples e dá para eu fazer. Faz um chá. Ou eles estão dormindo, desconectem um pouco, ouve uma música ou liga numa série. Se você não tá com sono, a gente vive ali, ó. A gente dorme em qualquer lugar praticamente. Então, eu fazia isso para mim, para eu não me desconectar de mim mesma. E olha que não foi fácil, sabe por quê? O meu melhor papel na vida hoje é ser mãe. Eu olho para os meus 3 filhos, eu me admiro como mãe. Abri mão profissionalmente, quase mais de 10 anos. Tive que recomeçar depois de um divórcio, mas estou aqui, né? Mas eu olho para eles, aquele tempo que eu fiquei com eles é impagável, impagável. A quantidade de memórias afetivas que eles desenvolveram, tem. Mas eu consegui ter conexão comigo mesma.
Eu tomava banho, eu me permitia ficar um pouco mais, eu mudei meu horário do banho. Não era mais antes de dormir, que era o banho mais demorado, né? Eles dormiam de manhã, eu ia lá, tomava um banho, aquela água quentinha, o cheiro do sabonete, né, que eu gosto. À noite eu não consigo dormir sem tomar banho, então era assim, um chuveiro rápido, mas já tinha tomado banho de higiene mesmo. Então eu tenho que, dentro da minha realidade, cavar espaço de fazer algo todos os dias por mim. Não dá para eu marcar uma sessão de massagem onde eu tenha que ir até o local. Não vai dar. Mas dá para eu pegar um chá, perceber o chá entrando, se ele está quente, o cheiro. Usar o óleo que eu usava na gestação, para de repente eu faço massagem em mim mesma aqui, até eu conseguir ir em algum lugar ou alguém vir para cá. Não adianta eu falar para vocês, façam massagem. Eu não sei qual é a realidade de vocês. Eu não conseguia fazer na época. Fui fazer depois. Né? Então, cada um dentro da sua realidade pode sim fazer rede de apoio. Então, rede de apoio é o delivery, rede de apoio são os equipamentos, rede de apoio são as pessoas, rede de apoio são os serviços que tem. Claro, aqui eu tô falando de uma forma muito genérica, né, dentro da condição de cada um. Construa a sua rede de apoio. Peça ajuda. Para o parceiro, não. Ele tem que ali, é parceria, ele tem que mergulhar na casa, na paternidade, como a gente mergulha na maternidade. Então, são dicas para vocês adaptarem, essa palavra eu gosto muito, adaptarem dentro da realidade de cada uma de vocês. Não dá para tomar café, mas tem chamate. Faz o chamate. Não dá para fazer um super sanduíche. Tem queijo, presunto, não tem pão. Faz um rolinho, senta ali a hora que eles estão dormindo e come. Quando a mãe fala, eu não tenho rede de apoio, e eu começo a conversar com ela, onde ela passa a entender que rede de apoio é muito mais ampla. Por exemplo, eu falei, acho que no encontro passado, eu tive uma paciente de Brasília, que ela realmente não tinha ninguém, ela era do Nordeste, estava trabalhando em Brasília, estava há pouco tempo, ela, inclusive, que isso também é uma coisa positiva, a gente está engatinhando, mas eu tenho que olhar sempre para o lado positivo. A empresa contratou ela grávida. Eu dou curso em empresa, tem 3 empresas que eu dou curso que contratam mulheres grávidas. E aí ela teve o bebê, entrou de licença, no processo, porque aí ela fazia terapia comigo, a gente montou uma escala com os profissionais, os amigos do trabalho, quem poderia ligar para ela, não era para estar presente só. Podia ir ou não, teve semanas que ela não tinha ninguém lá com ela. Mas ligava, aqui eu vou chamar de Maria. Oi Maria, como você tá? Você está, não é para perguntar do bebê primeiro. Perguntar da mãe. Se a mãe estiver bem, com certeza o bebê vai estar bem. Se a mãe está bem, está recebendo carinho, atenção, ela fica segura, aumenta a liberação de hormônio, vai ter mais leite para o bebê. O bebê tem um monte de gente para cuidar dele, tem médico, enfim. Eu preciso cuidar da mãe primeiro, por isso que a gente tem que estar em primeiro lugar. Não a criança, não o bebê.
Tem muita gente para olhar por ele. Entrar em burnout, fazer o diagnóstico, você realmente está em burnout. Eu não tenho como tirar essa mãe do trabalho dela, que é dos tratamentos, que faz parte do tratamento. Se é lá no trabalho, é ele sair de licença, ficar ausente daquele ambiente. Como que eu vou tirar uma mãe de um burnout materno? Fala, você não vai mais cuidar do bebê por 1 mês, 2 meses? Não existe isso. Não tem como. Mas eu, como responsável por mim mesma, como mãe, eu posso evitar chegar no burnout. Poxa, ajusta a sua rotina. Eu tenho o hábito de varrer a casa todo dia e passar pano. Passa a varrer 1, 2 vezes por semana, para sobrar um tempinho para você. Lava o banheiro um dia sim, um dia não, ou todo dia. Passa a lavar 1 vez por semana. Se priorize dentro da sua rotina. Abra espaço para você cuidar de você primeiro. Você vai ter melhor qualidade de vida, melhor qualidade de sono, vai se alimentar melhor e emocionalmente vai estar melhor. E a sua maternidade não vai ser tão pesada. Por isso que o trabalho que eu desenvolvo, não sou influencer, nem quero ser, enfim, é trazer possibilidades para vocês fazerem escolhas de uma maternidade e uma paternidade mais leve, que é o que está no livro. Porque é isso que faz a gente ter prazer de ser mãe e de ser pai. Agora, quando a maternidade é um peso, eu já falo, para tudo e vá buscar ajuda profissional. Para tudo, hoje as empresas, inclusive, têm vários programas de suporte emocional. 24 horas até. Liga, fala, não tô dando conta, para mim a maternidade tá um peso. Opa, vai investigar o que tá pesado, por que você tá trazendo essa questão da maternidade tão pesada. Claro, tem mães que a maternidade não é aquilo que elas imaginavam. Fora que dos tratamentos ou prevenção para o burnout, ou quem está no burnout, não acesse rede social por um bom tempo. Ela nos coloca algumas condições muito duras, é uma maternidade que foge à realidade. Isso sim foge à realidade. Poxa, uma mãe fazendo exercício, depois de 2 meses do bebê, tá lá, com roupa de ginástica, fazendo exercício, tudo bem motivar a mãe, mas não como que a mãe entende isso? Eu não consigo encaixar isso na minha vida. Eu não consigo nem ter disposição para fazer exercício, mesmo sabendo a importância. Aí a gente se cobra. As mães tomando um café num lugar, batendo papo legal. Hoje eu fui conhecer tal lugar, levou o bebê. Enfim, são realidades diferentes. Aquilo que é colocado, disponibilizado, ele é criado. É uma criação. Não é o real. E aí já coloca a gente num cantinho tão pequenininho lá da maternidade, como a minha maternidade não é nada daquilo que falam. Claro que não é real.
Não é real aquilo que eu vejo. Senão não seria gravado. Não dá nem para gravar. Só se tiver um BBB de mãe. Realidade materno-paterna. Com câmeras 24 horas. Aí a gente até consegue, mas sempre com aquilo. Aí tem câmera vigiando. O que a gente vai fazer? A gente tem que entender, selecionar o que a gente vê, o que a gente ouve. Eu falo, gente, não ouça absolutamente nada, não veja nada negativo sobre a amamentação. Escrevam vocês a história de vocês, da amamentação, filha de vocês. Ninguém conhece o teu corpo. Então, eu sou responsável por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu ouço sobre uma maternidade que ninguém conhece. Eu vou viver ainda essa maternidade. Então, o que dá peso? O que pesa na maternidade? Aquilo que eu não consigo realizar. Aquilo que eu idealizei e não aconteceu. Eu já entro, por exemplo, eu me fechar no parto normal, parto natural, desculpa, caiu o fone aqui. O parto vaginal, e não aconteceu, teve que fazer uma cesárea por condição minha ou do bebê, condição de vida, eu já entro, nem me vem na minha cabeça que o bebê tá perfeito, nasceu perfeito, tá tudo lindo, era o que eu queria. Não, eu fico presa num parto que eu não consegui, que não depende só de mim. Aí eu já entro pro pós-parto carregando uma mala pesada nas costas. Ter uma maternidade mais leve é responsabilidade nossa. Escolher o que eu vou ver, escolher o que eu vou ouvir, escolher o que eu vou seguir nos dias de hoje. Tá ajudando um pouco esse conteúdo para vocês? Ajudar a pensar, ajudar a avaliar como vocês estão dentro da maternidade de vocês? Dá um oizinho aí. Despertar a importância que a gente tem em cuidar de nós mesmos. Se vocês falarem para mim que acendeu uma luzinha em vocês, eu já estou super feliz. Porque entrar no burnout não é fácil sair, uma vez que eu não posso largar a maternidade, não posso me ausentar da maternidade. Então, junto com o time da Alô Bebê, que apoia aqui esse encontro, para que a gente chegue a mais pessoas, levando conteúdo para agregar, para deixar essa maternidade mais leve mesmo. Esse tema foi escolhido para vocês, porque não é fácil, gente. A maternidade não é fácil, mas ela não pode ser um peso na vida da gente. Hoje, quando um filho fala para mim, mãe, eu não sei o que eu seria se você não fosse minha mãe. Mãe, eu consegui fazer o bolo do jeito que você fez com a gente de pequeno. Né? Então, poxa, a gente pensar que a gente gerou um ser dentro da gente e a gente vai ajudar na formação da estrutura dele para ele viver esse mundão depois, porque meus filhos voaram, eu não tenho nenhum deles aqui comigo. Mas eu estou feliz e tranquila em saber aonde está cada um, procurando o seu caminho. E aí, claro que a gente sofre com a síndrome do ninho vazio, sofre.
Mas eu me preparei para estar assim. Hoje, eu durmo quanto eu quero. Eu tenho todo o tempo do mundo para mim. Eu faço as minhas escolhas. Eu levo uma vida que eu acho que eu nem tinha antes deles. Então, vai chegar um dia que vocês vão ter tanto tempo, só que aí a gente se tornou desnecessária para eles. Desnecessárias porque eles já fazem as escolhas deles, eles já vão para os lugares, voltam, decidem, estão construindo a vida deles, e eles vêm agora quando precisam de alguma coisa, ou vêm num aconchego, mas não sou mais necessária para eles. E isso é a maternidade. A gente precisa, no decorrer da vida dos filhos, ir se tornando desnecessária. E aí a gente tem o tempo todo do mundo pra gente. A gente não perde nada. A gente ganha muito. E aí, gente, alguém quer falar, comentar alguma coisa? Eu queria que vocês escrevessem, participassem. Alguma experiência de vocês? Como vocês estão cuidando de vocês? Alguém aqui tem momento consigo mesma? Alguém toma banho demorado? Alguém sai para recarregar a bateria, conversar com alguma amiga? Alguém já viajou sozinho, sem os filhos? Isso é saúde do casal. É super importante. Parou de amamentar, deixa com o padrinho, com o vô, a avó, monta uma estrutura. O ideal é que a criança fique em casa. Então, é muito importante a gente ir ajustando a nossa vida, né, que a gente tinha com a criança, com o filho. Agora, vocês não têm ideia o que a autonomia ajuda a gente. Meus filhos eu levei para a cozinha, quando eles tinham 2, 3 anos, eles temperavam a salada com a mão. Com 7 estavam fazendo bolo, fazendo as coisas, os 3 cozinham muito hoje. Sabia onde estava tudo da casa, ó, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Eles tomam a iniciativa de cuidar. Eles olham para a gente quando a gente está cansado. Mãe, você não vai fazer nada hoje. Eu vou cuidar, eu vou fazer. Então, a gente precisa preparar eles até para quando eles escolherem o parceiro, a parceira deles, eles mudem o comportamento. A gente só vai conseguir dividir ou cuidar a responsabilidade sobre um filho quando a gente ensinar os filhos que eles precisam saber por igual o gênero masculino e feminino, tem que cuidar de tudo. Né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente já está para encerrar. Alguma sugestão, alguma coisa. Muito do que a gente falou, gente, tem aqui, ó, nos livros, tá? Ele é todo ilustrado, ó. Tem muito conteúdo emocional para o pai no começo, para a mãe. Aí vai amamentação, cuidados com o bebê. Aí vem introdução alimentar, vem birra, vem picos de crescimento, vem vacinas, tem um monte de coisa, um monte de conteúdo aí para vocês. E também, o que tenho de... A proposta do Essa é a Nossa Família. Eu posso colocar dentro da caixinha, na hora que eu for comprar, quem eu quiser.
A família que eu escolhi pode ser um pai e um pai, tá? Pode ser uma mãe e uma mãe, e pode ser um pai e uma mãe. Então, na hora eu posso escolher qual é a família que eu escolhi. Por isso que chama aqui fora da caixinha, essa é a nossa família, a família que vocês escolheram. Tá bom? Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Não esqueçam, quarta-feira que vem a gente tem encontro de novo às 16 horas. Se alguém quer sugerir algum tema, de depressão a gente falamos de baby blues, falamos de burnout. As lives estão salvas, vocês podem ver, rever, compartilhar com quem vocês quiserem, tá? Chame, compartilhe com as mães que tem esse momento de encontro, para a gente conversar sobre esse momento, a maternidade. Quero deixar um beijo enorme para vocês. Espero que tenha despertado algumas luzinhas em vocês, para que vocês possam viver essa maternidade, que ela pode ser sim incrível, se vocês conseguirem dar exatamente o que vocês conseguem, nada mais, eles não precisam nada mais da gente, tá? E cuidem de vocês em primeiro lugar, tá bom? Beijo enorme para vocês, a gente se encontra quarta-feira que vem, às 16 horas. E quem quiser ver os conteúdos lá no Instagram, eu, Eneida Souza, tá? Vou adorar ver vocês lá. Beijão!